Hello, pessoal! Estamos aqui de novo com lendo a Bíblia pela primeira vez em um ano. Meu nome é Larissa Marta, nós vamos iniciar a oração primeiro e depois vamos ler a Bíblia juntos. Vamos lá? Oi, Deus, eu estou aqui diante de Ti, com o coração puro e humilde, e te peço, silencia o barulho dentro de mim, acalma minha mente e limpa o meu coração. Hoje eu quero aprender aquilo que o Senhor tem para mim. Mostra-me onde eu preciso mudar, fortalecer e entregar. Direciona os meus passos, fala comigo através da Tua palavra. Que cada palavra lida crie raiz em mim e produza frutos. Assim te peço e agradeço. Amém. Então, ontem nós lemos Gênesis 1 a 3. Hoje nós vamos ler Gênesis de 4 a 7, seguindo a ordem cronológica. Hoje nós temos um caderninho, que agora eu estou anotando por aqui. Vamos lá? Gênesis 4. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E tendo dado à luz a Caim, disse, alcancei do Senhor um varão. Então, eles namoraram e tiveram o primeiro filho, Caim. Tornou a dar à luz ao seu irmão Abel. Abel era pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Como Caim cuidava das plantas, da agricultura, Abel cuidava dos animais. Então, aqui fala que do fruto da terra, uma oferta. Ele não fala que era melhor, ele não fala que ele se esforçou, só fala que ele deu uma oferta. E Abel também trouxe dos primogênitos. Primogênitos significa o melhor, o primeiro, o melhor de todos. O primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aqui fala que Deus se agradou da oferta de Abel. Mas por que Deus se agradou da oferta de Abel? Porque fala que ele deu o primeiro de tudo, ele deu o melhor, ele se esforçou. Então, Deus olha primeiro a pessoa, depois a oferta. Então, ele viu que ele fez de coração. Não é sobre o que ele entregou, é sobre ter sido de coração. Então, mas para a oferta de Caim, Deus não se atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. Então, Caim ficou com raiva, porque Deus gostou da oferta de Abel e não da dele. Então, o Senhor perguntou a Caim, por que te irastes? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? Aqui ele tá falando assim, não é melhor você melhorar a sua cara? O que ele tá querendo? Ele tá dando a oportunidade dele mudar, dele se arrepender de estar com essa inveja. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Quando ele fala isso, ele fala assim, o pecado tá na porta, você vai desejar pecar, mas você tem que dominar. Você não pode pecar, você tem que dominar esse desejo. Falou Caim a seu irmão Abel, e, estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? Aqui ele está dando a chance dele confessar, porque ele sabia o que tinha acontecido. E ele respondeu, não sei, sou eu guarda do meu irmão? Então, aqui, quando ele fala assim, sou eu guarda, ele tá sendo indiferente, ele mentiu, porque Deus perguntou onde estava. Deu a chance dele confessar, ele não confessou, ele mentiu. E também ele ficou tipo, o que eu tenho a ver com isso? Então ele foi rude, né? E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. A voz do sangue aqui fala que o pecado não ficou oculto. Você fez, ninguém viu, mas o pecado vai aparecer. Não adianta achar que vai ficar escondido, porque vai aparecer. Agora, maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a força.
fugitivo e vagabundo serás na terra. Isso aqui, para ele, é horrível, porque ele é um agricultor. Então ele tá falando assim, a sua terra não vai dar fruto, você vai trabalhar e não vai ter resultado nenhum. Então, para ele, não era bom, né? Então Caim disse ao Senhor, é maior a minha punição do que a que eu possa suportar. Aqui ele se arrepende pelo sofrimento, porque ele vai sofrer, mas ele não se sente culpado. Ele não pede perdão para Deus, hora nenhuma. Eis que hoje me lanças da face da terra. Também da tua presença ficarei escondido. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer um que me encontrar vai me matar. Então ele falando, alguém vai se vingar de mim. Mas Deus, aqui, ele tá punindo ele, mas ele não abandona. Deus mostra que o pecado tem consequências, mas ele não te abandona. Então o Senhor fala, portanto, quem matar Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Então Deus está protegendo ele. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Eujael, e Eujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, o nome da outra Zila. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. A Zila também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. Irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e a Zila, ouvi a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 70 vezes 7. Aqui mostra que tá tendo a expansão da cultura, né? Caim casou, teve filho e foi indo. Mas é uma cultura sem Deus. É uma cultura que iniciou lá. Caim saiu e tá fazendo uma cultura sem estar cultuando a Deus, né? Sem estar buscando Deus. Então, tornou Adão a conhecer a sua mulher. Então, eles namoraram de novo, tiveram um novo filho. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome de Deus. Então, Sete, ele vem como um símbolo de esperança. Aqui reinicia a dependência de Deus. Que aí eles começam a invocar o nome do Senhor, começam a buscar Deus como fonte da vida de novo. Então, aqui encerra Gênesis 4. Em Gênesis 5, iniciando Gênesis 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Viveu Sete e depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Quenã. Viveu Enos, depois que gerou Quenã, 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Quenã viveu 70 anos e gerou Malalel. Viveu Quenã, depois que gerou Malalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou Jared. Viveu Malalel, depois que gerou Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas.
Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou. Todos os outros morreu. Enoque não morreu. Enoque foi levado por Deus. O que isso quer dizer? Que andar com Deus é mais importante que viver muito. Então, se você anda com Deus, Deus vai te levar. Vive menos, mas Deus vai te levar. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Viveu Matusalém depois que gerou Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. Aqui é a continuidade que invoca o nome do Senhor. Lá em Caim era uma continuidade sem Deus. E aqui já é uma continuidade com Deus. Todos os dias de Matusalém foram 979 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor amaldiçoou. Viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Aqui a gente encerra Gênesis 5. Gênesis 5 é essa continuidade mesmo. Gênesis 6. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Aqui Deus está falando, está avisando. Vocês estão vivendo de um jeito que eu não estou gostando. É melhor vocês melhorar, senão eu vou acabar com isso tudo. Paciência tem limite. É isso que ele está falando aqui. Paciência tem limite. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade no homem da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso pesou o coração dele. Imagina, Deus fez tudo aquilo na maior boa vontade, queria povoar a terra, queria ter relacionamento com o homem, e o homem vai e inicia o pecado. Deus ficou chateado e ficou arrependido. Então disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Não achou engraçado. Noé era amigo de Deus, mais próximo, e falou assim: capaz você vai fazer isso. Porque Noé conhecia Deus. Então, são as gerações de Noé. Essas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência, por conta lá daquilo que o Caim começou. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus viu como é que estava a situação aqui, falou: agora eu vou agir. Cansei. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante a mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. Faz você, Noé, uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e revestirá de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás ao seu lado. Fala-ás com andares baixos, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida, tudo o que há na terra esperará. Mas contigo, com você, Moisés, porque você foi fiel a mim esse tempo todo, eu vou manter o meu pacto.
Entrarás na arca tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então, o que é que ele está fazendo? Eu vou cumprir com a promessa de que eu vou me comprometer a você, mas eu vou preservar a vida. A gente vai fazer essa arca e vai colocar a vida lá dentro. Não vou destruir tudo, não, mas vou destruir tudo que tá errado. A arca aqui, ela é um sinal de esperança, é como se fosse uma passagem. Tudo que tá ruim vai ficar para trás, vai ser destruído pelo dilúvio, e daqui para frente é para as coisas serem boas. Aqui é a esperança. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para conservares em vida. Leva contigo tudo que se come e ajunta-o para ti, e te será para alimento a ti e para eles. Assim fez Noé. Noé ficou questionando. Noé perguntou por que está acontecendo? Não. Noé não questionou. Noé confiou, teve fé e obedeceu. Ah, Deus quer que seja assim? Eu acredito em Deus, eu tenho fé. Não vai questionar. Ah, por que isso está acontecendo? Ah, por que você está fazendo isso comigo? Ah, por quê? Não. Confiou, foi obediente e não questionou. Então, segundo tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Ele foi justo com Noé, não ficou questionando. Noé foi justo com Deus, não ficou questionando por que ele estava fazendo aquilo. Ele obedeceu. De todos os animais limpos, levarás contigo 7 e 7, o macho e a fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, exterminarei da face da terra toda a criatura que fiz. E Noé fez segundo tudo que o Senhor lhe ordenara. Então ele foi obediente, teve fé, confiou. Tinha Noé 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado. Passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, o que não estava na arca, acabou. Nesse mesmo dia, entrou Noé na arca e juntamente com ele, seus filhos Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles todo o animal segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaros de toda qualidade. Entraram para junto de Noé na arca 2 a 2 de toda a carne que havia espírito de vida. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou. Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se levou por cima da terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e assim foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas e tudo que havia na terra seca morreu. Assim foram exterminadas todas as criaturas que haviam sobre a face da terra. Tanto o homem como o gado, o réptil e as aves do céu, todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Aqui eles ficaram dentro da arca, só esperando e confiando no tempo de Deus. Deus falou que esse tempo é suficiente, Deus falou que é assim, então vamos confiar e ter fé.
Noé foi muito obediente a Deus. Então Deus o salvou, né? Deus não eliminou ele junto. Aqui a gente viu que lá na frente, se Caim tivesse se controlado sua inveja, controlado sua ira, nada disso teria acontecido. Ele não teria sido... Deus não teria amaldiçoado suas terras. Ele não teria um futuro ruim. Mas ele decidiu, ele não lutou contra o pecado. Deus deu a oportunidade dele se arrepender. Deus deu a oportunidade dele confessar que ele errou. Deus deu a oportunidade para ele, né? E não abandonou ele ainda. No final das contas, ele falou: não vou deixar ninguém vingar. Tô te protegendo. Mas, ainda assim, Caim não tinha se arrependido. Eu falei Abel, né? Caim não tinha se arrependido. Então, ele teve esse futuro ruim. Já Noé teve um bom futuro. Que a gente aprende que a gente tem que confiar no tempo de Deus. A gente tem que ter fé, ter obediência. E é isso que eu tenho pra falar hoje. Quem estiver acompanhando, se inscreve, curte, comenta. Se tiver entendido alguma outra coisa, se tiver um conhecimento pra me passar, deixa nos comentários, eu vou ler, vou aprender com vocês. E vamos continuar assim, todos os dias um vídeo. E vamos aprendendo juntos sobre a Bíblia pela primeira vez. Obrigada, até mais.